E aí pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula com resoluções de exemplos de inequação produto coeficiente. Roda a vinheta. Primeiro exemplo, pessoal, a gente tem um exemplo de uma quociente de inequação. Quociente é uma divisão, né? É o resultado de uma divisão. Então nesse caso aqui, eu separei tanto o numerador como o denominador em duas funções. O numerador f de x e o denominador g de x. Então, para cada um eu tenho que encontrar a raiz da função, certo? Para encontrar a raiz da função, a gente tem que substituir o f de x ou g de x por zero. Na função f de x eu tenho 2x menos 4, peguei o numerador. Para eu achar a raiz, eu tenho que substituir o f de x e o y para zero. Porque atribuir a x um valor, o y tem que ser zero. Esse valor que é atribuído a x vai ser a raiz da função. Logo fica 2x menos 4 igual a zero. 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Então, ao atribuir x2, meu y vai ser zero. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá zero. Então, 2 é a raiz da função. Agora vamos fazer o g de x. X mais 5. G de x é igual a x mais 5. Peguei o denominador. Lembrando que o denominador de uma fração não pode ser igual a zero. Logo, eu já dei a condição de existência dessa fração algébrica, na verdade, dessa inequação, desse quociente inequação, né? Eu peguei o denominador, que é x mais 5, tem que ser o quê? Diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de menos 5, porque se no lugar de x eu botar menos 5 mais 5 dá zero. E na divisão aí, alguma coisa dividido por zero dá zero. Então, a condição da existência a gente tem que identificar, porque na solução a gente sabe que x não pode ser o quê? Menos 5. Igualando a função aqui a zero, né? X tem que ser igual a menos 5. Em g de x. Pegando as duas informações, né? O primeiro passo que eu tenho que fazer é encontrar as raízes da função. No segundo passo é montar a tabelinha de sinais, né? Que eu chamo varal. Varalzinho aí do quociente. Antes de mais nada, vamos traçar o gráfico, a reta, só para identificar os sinais. Aqui, o eixo de x. E aqui o eixo de x. Se vocês observarem aqui, o meu coeficiente A é positivo. Então a função é do primeiro grau, né? Que a variável x é de expoente 1. Aqui a mesma coisa. Então a função, as duas aqui no caso é do primeiro grau. E o coeficiente A é positivo, logo a função é crescente. Então a posição da reta é essa. Aqui também, porque ela é positivo. O meu A é 1 positivo, então também a função é crescente. Aqui eu represento a raiz, que é menos 5, e aqui é 2. Então, tudo que eu tiver à direita, né, maior que 2 vai ser positivo. Tudo que eu tiver menor que 2, à esquerda de 2 aqui, vai ser negativo. Aqui a mesma coisa, tudo que eu tiver maior que menos 5, positivo. Tudo que eu tiver menor que menos 5, negativo. Por que a função é crescente? Porque para qualquer valor que eu atribuir a x, o meu y sempre vai ser, vai aumentando, né? Vai ser valores maiores. Passando aqui a informação para o quadro de sinais, ou varalzinho de sinais. Aqui eu tenho a função f de x
G de x e f de x dividido por g de x, porque eu não quero a divisão, ó. Então, eu vou fazer o jogo de sinais da divisão de g de x por f de x. Né? A gente vai fazer o mesmo processo de produto de inequação, como a gente viu na aula anterior. E nesse caso aqui é a divisão. O procedimento de jogo de sinais é o mesmo produto. No produto, sinais iguais que é positivo, diferente negativo. Na divisão, a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu vou colocar... Vou representar a raiz aqui. Então tá aqui, ó, raiz, menos 5 e 2 na ordem crescente, sendo que menos 5 a gente sabe que é para g de x e o 2 é para f. Então, ó, tanto para os menos 5 como para o 2 positivo, o que tiver à direita deles são positivos. Então aqui, ó, no f de x, a direita de 2 é positivo, ó. Então a direita crescente positivo. Já a esquerda é negativo. Para f de x está aqui, ó. A direita de 2 positivo, a esquerda negativo. Está aqui. Já na função g de x, a direita de menos 5 é positivo, ó. A direita de menos 5 positivo. A esquerda negativo. Aí agora a gente vai fazer o jogo de sinais. Menos dividido por menos dá mais. Menos dividido por mais dá menos. E mais dividido por mais dá mais. Sem que ele quer o que aqui? Sinais, ó. Valores menores que zero ou igual a zero. Menores ou igual a zero. Onde são os valores na divisão, né, no quadro de sinais, que vai dar menor que zero? Aqui, ó. Nesse intervalo aqui, certo? Vou botar aqui, ó, bolinha aberta e bolinha fechada. Por que eu boto fechada? Porque eu boto bolinha aberta aqui no menos 5, porque ele tem que ser diferente de menos 5. O x tem que ser diferente de menos 5, então ele não pode entrar. Porque o que acontece, ele vai anular a minha fração aqui. Então, ó, eu vou botar bolinha fechada só em 2, porque, ó, menor igual, maior igual, bolinha fechada. Só menor, só maior, bolinha aberta. Mas nesse aqui, mesmo sendo menor ou igual, eu boto bolinha aberta porque ele não vai poder entrar no intervalo. O menos 5 não entra no intervalo porque o x tem que ser diferente de menos 5. Então aqui, ó, todos os valores que tiver aqui, ó, entre menos 5 e 2, certo? Bolinha fechada em 2 eu conto com 2 e bolinha aberta em menos 5 eu não conto com menos 5. Eu vou contar com o menos 4, o menos 3, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. O menos 5 não entra. Então aqui na solução eu vou colocar da seguinte maneira. Vou fazer, ó, solução. X pertence aos reais. Tá o quê? O x ele tem que estar entre menos 5 e 2, certo? Sendo que x tem que ser maior, só maior, não igual, mesmo estando aqui sinal de igual, porque o menos 5 não pode entrar. Então, ó, menor que x, menor ou igual a 2. Então, o igual, menor ou igual, eu só boto nesse espaço aqui, entre o x e o 2. Porque, ó, o 2 entra na conta. Já o menos 5 não, porque o x não pode assumir valor de menos 5. Certo, pessoal? Fica a definição de quociente de uma inequação do primeiro grau. Agora vamos ver a do segundo grau. Nesse exemplo aqui, eu tenho um produto entre inequação do segundo grau. Certo? Porque a variável agora, a variável x, é de expoente 2. Separei cada termo desse aqui do produto em uma função, f de x, g de x. Aí eu vou calcular as raízes da função. Nessa função eu igualei a zero, porque eu quero achar as raízes. Aqui eu tenho uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, onde eu tenho que encontrar as raízes, e fazendo com soma e produto aí, eu tenho que pensar em dois valores que a soma seja o contrário de B, que é menos 7, e o produto de C, que é mais 10.
Então será o 2 e o 5. Então, para não precisar fazer por delta e Bhaskara, eu já encontrei as raízes aqui por som e produto. As raízes nesse caso aqui, x1 será 2 e x2 será 5. Porque, ó, 2 mais 5 mais 7, contrário de B. E 2 vezes 5 dá 10, igual a C. Agora aqui eu vou representar o gráfico. Só preciso colocar, né, a representação simples, que é o eixo de x. Eu vou olhar para o coeficiente A é positivo, então com cavidade para cima. Aqui eu represento as raízes. Esse ponto aqui é o 2, esse aqui é o 5. Qualquer valor que eu atribuir na função aqui, a x, a maior que 5, a minha função será positiva. E menor que 2, minha função também será positiva. Já entre o 2 e o 5, a minha função é negativa. Deixa essa informação. Agora vamos calcular o g de x. Que é igual a x ao quadrado menos 9. Como eu quero encontrar as raízes, o que é que eu faço? Substituo g de x por zero. X ao quadrado menos 9 igual a zero. X é igual a mais 9, passei o 9 para lá. Isso aqui se trata de uma equação incompleta, onde b é igual a zero. Quando b é igual a zero, eu passo o 9 isolando aqui, ó, a variável x. Vou pegar esse expoente 2, vou passar com mais ou menos a raiz quadrada de 9. Não esqueça do mais ou menos, porque é mais ou menos delta, né? Que é delta, raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Então, para x1, eu terei 3 positivo e para x2, 3 negativo. Vai ficar assim, ó. x1 menos 3 e x2, 3. Nesse caso aí, delta foi maior que zero, porque eu tive duas raízes distintas, uma positiva e uma negativa. E aqui também é a mesma coisa, né? Delta maior que zero. Vamos representar agora no gráfico. Aqui o eixo de x, com cavidade para cima, porque coeficiente A positivo. As raízes, vou representar aqui, ó, menos 3 mais 3. Tudo que tiver a maior que 3 para a função positivo, né? Tudo que eu atribuir a x maior que 3, o meu f de x, o meu y é positivo. Menor que menos 3 também, ó, positivo. E entre menos 3 e 3 eu tenho negativo. Os valores que eu atribuir a x, a minha função será negativa. Agora vamos para o quadro de sinais. Quadro de sinais. Uma reta para f de x, uma para g de x e uma para f vezes g. Tá aí. Uma para f de x, uma para g de x e uma para f vezes g, certo? Que vai ser justamente o jogo de sinais que a gente vai fazer. Então aqui eu vou botar os valores para f, que vai ser 2 e 5, 2 e 5. Para g, menos 3, vou botar mais ou menos aqui, ó, e 3. Tá mais ou menos aqui, ó, depois do 2. Aqui. Vou tirar aqui. Aqui. E aqui. Agora eu vou olhar aqui, ó. O que tiver
né, na função f de x maior que 2 é positivo. Aí eu boto aqui, ó, positivo. Maior que 2 positivo. Na verdade, menor que 2 positivo. E maior que 5, ó, também positivo. E entre 2 e 5, negativo. Tá aqui, ó. Já na g de x, o que tiver menor que menos 3, ó, aqui, ó, é positivo também. Maior que 3, positivo também, ó. Tudo que tiver aqui, ó, maior que 3 é positivo. Já entre menos 3 e 3 é negativo. Aí agora a gente vai fazer o produto dos sinais. Ó, mais vezes mais dá mais. Então aqui, ó, vendo? Positivo. Maior, menor que 2, tudo positivo. Menor que menos 3, também positivo. Se olhar aqui pro gráfico, ó. Aí faz o jogo de sinais, mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos, ó, menos. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. E mais vezes mais dá mais. E nessa equação aqui, produto do segundo grau, ele quer os valores menores ou igual a zero, certo? Nesse caso aqui eu não preciso tirar a condição de existência porque não se trata da divisão, do quociente, e sim de um produto. Então aqui eu vou observar onde foi que os valores deu menor ou igual a zero. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui vai ser fechado em menos 3, ó. Fechado em 2. Fechado em 3, fechado em 5. Tá aí. Onde foi que os valores deu menor ou igual a zero? Entre menos 2 e 3, entre menos 3 e 2 e entre 3 e 5. Então a solução aqui, ó. Solução. X pertence aos reais, tá ok. O intervalo que minha função vai ser negativa vai ser entre menos 3 e 2. Aí eu boto, ó, menos 3 menor que x, menor que 2. Sendo, ó, que é menor ou igual a zero. Então, entre menos 2 e 2, os valores que eu atribuí a x, o meu y, a minha função será negativa. Mas eu também quero igual a zero. Quando a função é igual a zero? Quando x é menos 3 e x é 2, positivo. Então eu boto aqui, ó, o sinal de igualdade. Que eu estou dizendo que além dos valores que tiver no intervalo entre menos 3 e 2, eu também vou pegar o menos 3 e o 2, porque eu quero igual a zero. Porque ao atribuir na função menos 3 e 2, o meu y vai ser zero. Ou esse outro intervalo aqui, ó, que também deu negativo, no produto dos sinais. Que vai ser, ó, né, continuando aqui, 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Do mesmo jeito, tudo que eu atribuir a x entre 3 e 5 será negativo para y. Todos os valores que eu atribuir a x entre 3 e 5, o meu y será negativo. Já quando ele for zero, é quando x for igual a 3 ou igual a 5. Ao atribuir x, 3 e 5, o meu y vai ser negativo, que é o que ele quer também igual a zero. Então fecha aqui na solução. A gente pode representar com os sinais de associação, né? Então aqui, ó, lembra que eu falei na aula anterior que a gente pode também representar desse jeito, ó. Como ele quer fechado, né? Maior, menor, igual, a gente vai representar com colchete fechado. Fechado em menos 3, fechado em 2. União, né? Eu quero esses elementos de menos 3 a 2, certo? Quando eu boto fechado, eu estou dizendo, ó, eu estou pegando os elementos de menos 3 a 2. Não é entre menos 3 e 2, é de
menos 3 a 2. União com os elementos de 3 a 5. Quando eu digo de 3 a 5 e de menos 3 a 2, eu estou dizendo que eu estou pegando todos os elementos no intervalo, inclusive o menos 3, o 2, o 3 e o 5. Tá aqui, eu posso representar dessas duas maneiras, certo? Agora vamos para o quociente, na equação quociente de segundo grau. Pessoal, nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho uma inequação quociente, onde no numerador tem uma função do primeiro grau e no denominador do segundo grau. Sendo como ele só quer valores maiores que zero, eu não preciso nem ver a condição de existência aqui, porque como eu não quero nenhum valor igual a zero, automaticamente eu não preciso me preocupar em pegar valores para x que fique igual a zero, porque não vai anular a minha, o meu denominador aí, no caso igual a zero, certo? Então vamos resolver chamando aqui, ó, de f, função f, e aqui função g. Eu estou optando sempre fg porque fica melhor de associar, mas vocês podem usar h, qualquer letra. Na função f de x, ó, sempre igualando a função, o f de x, que é o mesmo que y, igual a zero para a gente encontrar raízes. Então, ó, aqui vai ficar x menos x é igual a menos 2. Passando 2, isolando a variável. A variável não pode ficar negativa, multiplico por menos 1. Logo, x tem que ser igual a 2. Representando isso aqui no gráfico, eu tenho, ó, o eixo x. Olhando aqui, ó, o meu a é negativo, então a função é decrescente. Ela vai ficar nessa posição. Então, tudo que eu tiver, deixa eu botar aqui, ó, a raiz. Tudo que eu tiver menor que 2, a minha função será positiva. Tudo que eu tiver maior que 2, minha função será negativa. Deixei a informação aqui. Agora vamos calcular o g. G de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Pensar em dois números aí, que o produto, a soma dê o contrário de b e o produto dê menos 5. Então, nesse caso, a gente vai pensar em dois valores, né? Que vai ser o x' menos 1 e o x2' 5 positivo. Menos 1 mais 5, né, dá mais 4, contrário de b. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, que é exatamente c, que é menos 5. Então encontramos as raízes sem precisar fazer delta e Bhaskara. Mas quem quiser pode fazer. Como se trata de uma função de segundo grau, eu vou ter uma parábola, né? Se vocês observar aqui, ó, o meu coeficiente é positivo, então vai ser com cavidade para cima. Vou representar aqui as raízes, vai ser menos 1 e 5. Tudo que eu atribuir maior que 5 vai ser positivo para f de x, e tudo que eu atribuir a x menor que menos 1, meu f de x, meu y será também positivo. Entre menos 1 e 5, negativo. Agora vamos fazer aqui o quadro de sinais. Uma reta para a função f, uma para a função g e uma do resultado, né, do jogo de sinais de f dividido por g. Sempre a gente faz o quadro de sinais do mesmo jeito que a gente faz uma função do primeiro para uma do segundo grau, ou misturando, né, primeiro e segundo grau. Só vai se ligar onde botar as raízes, onde vai ser a direita, a esquerda, positivo, negativo, e depois faz o jogo de sinais. Então, ó, na função f do primeiro grau, eu tenho o valor da raiz 2, certo? Aí eu vou representar aqui no gráfico, no quadro, onde fica o 2, ó, mais ou menos aqui. Vou botar aqui. Sempre vai ser bolinha aberta, porque, ó, esse aqui é valores maiores, não é igual, senão seria fechado. O 2 eu vou botar aqui. Na função g,
eu tenho menos 1 e 5. Vamos dizer que o menos 1 está aqui, ó. E o 5 aqui. Aí eu vou olhar, ó. Tudo que está à direita do 2, maior que 2, vai ser negativo. Tudo que tiver menor que 2, à esquerda do 2 será positivo. Se olhar para cá, ó. Maior que 2, negativo. Menor que 2, positivo. Tá ali. Olhando para cá. Menor que menos 1, positivo. Entre menos 1 e 5, negativo. E maior que 5, positivo. Vou pontilhar aqui, ó. Aqui também. Que é para a gente fazer os sinais e identificar aqui, ó. Aí fazendo aqui, ó. Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E menos dividido por mais dá menos. Então tem aqui, ó. Aberto menos 1. Aberto em 2. Aberto em 5. Sem que ele quer valores, ó, para ir na equação aqui, maiores que 0. Onde foi que deu aí maior que 0? Nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo, entre 2 e 5, e os valores menores que menos 1, ó. Deu positivo. Feito isso, a gente vai dar a solução dessa equação quociente x pertence a reais, tal que x menor que menos 1, que qualquer valor que eu atribui a x menor que menos 1, a divisão das duas funções será o quê? Positiva. E entre 2 e 5, que também deu positivo, né? Que é maior que 0. Ou, volta aqui, ó, ou, né? Pode ser esse ou esse intervalo. Menor que menos 1 positivo ou entre 2 e 5. Aí eu boto aqui, ó, 2 só menor que x, menor que 5. E fechou aqui, ó. Certo? Então, pessoal, tá aí alguns exemplos, né? Algumas resoluções de alguns exemplos para vocês conseguirem fazer a atividade que foi disponibilizada para vocês na plataforma, na apostila, certo? E até a próxima aula na correção online.